Minha irmã pediu o carro emprestado para o meu pai, mas ele recusou. Então ela tomou uma decisão ousada: vendeu o carro. A reação dele? Surpreendentemente positiva. Mas, depois disso, nada mais foi como antes. Era uma tarde quente de domingo e o clima estava pesado na casa. Meu pai estava sentado na mesa da cozinha, lendo o jornal como sempre fazia aos domingos. Eu e minha irmã, Ana, estávamos na sala de estar, conversando sobre a semana que tinha passado. Ela, como sempre, parecia querer alguma coisa, como se tivesse um pedido secreto guardado para aquele momento. E eu, sem saber o que ela estava pensando, me preparei para ouvir a próxima de suas surpresas. Ana sempre teve uma maneira única de pedir as coisas. Nada direto, sempre envolto em um jogo de palavras, tentando nos convencer de que era uma boa ideia. E naquele dia não foi diferente. Ela olhou para mim com um sorriso torto, como se já soubesse que a resposta seria negativa, mas precisava perguntar de qualquer forma. "Você acha que nosso pai me emprestaria o carro para a viagem de fim de semana?" disse ela, de forma casual. Olhei para ela com uma expressão duvidosa. Eu sabia que ela já estava com o destino decidido na cabeça. Nosso pai nunca foi fã de emprestar o carro para ninguém, e Ana sabia disso tão bem quanto eu. Era quase uma tradição que ele dissesse não sempre que alguém lhe fazia esse tipo de pedido. Mas ainda assim, ela tentava. Fui até a cozinha, onde meu pai estava, e mencionei o pedido dela. "Pai, Ana quer saber se pode pegar o carro emprestado para viajar no fim de semana." Ele olhou por cima do jornal, com os óculos escorregando pela ponta do nariz. "Não," ele respondeu, sem hesitar, e voltou a se concentrar no jornal. Era assim que as coisas funcionavam ali, e todos nós sabíamos disso. Ana, entretanto, não se deu por vencida. "Mas pai, é só uma viagem rápida, nada demais. Eu realmente preciso de um carro e..." Ela tentou argumentar, mas o pai já estava decidido. Ele a interrompeu dizendo: "Não, Ana, não posso emprestar o carro. Quando eu não tenho, não tem ninguém para me ajudar. Não vou facilitar esse tipo de coisa." E com isso, ele se levantou e saiu da sala, deixando a conversa encerrada. Eu vi a frustração em seu rosto. Ana não gostava de receber um não, e aquele era um dos raros momentos em que ela se sentia verdadeiramente desanimada. Ela ficou em silêncio por um tempo, como se estivesse absorvendo a derrota. Mas então, um pensamento estranho passou pela minha cabeça, algo que eu nunca pensei que veria acontecer em nossa casa. Os dias se passaram e não mencionamos mais o carro, mas algo dentro de Ana parecia ter mudado. Eu a vi mais isolada do que de costume, mexendo com seu celular, provavelmente pesquisando algo. O que quer que ela estivesse planejando, eu não fazia ideia, mas uma sensação estranha me invadiu, como se ela estivesse tramando algo. Foi quando ela me chamou para conversar, uma noite, depois que nosso pai foi dormir. "Eu já resolvi o problema com o carro", disse ela, com um sorriso que eu sabia que era de satisfação. "Eu fiz o que tinha que ser feito." Eu a olhei sem entender, até que ela me explicou. "Vendi o carro." O choque me paralisou por um momento. "O quê?" Perguntei, tentando entender se estava ouvindo certo. "Eu vendi o carro do pai", disse ela com a calma de quem tomou a decisão mais lógica do mundo. "Fui até o lojista, fiz um bom negócio e ele já está com o carro agora. Vou conseguir o dinheiro de volta e com isso vou poder viajar." Fiquei sem palavras. Nunca imaginei que minha irmã fosse tão longe para conseguir o que queria. Ela sabia que nosso pai nunca teria concordado em emprestar o carro, então tomou uma decisão drástica. Ela não pediu permissão, simplesmente fez o que achava que era necessário. E naquele momento, eu sabia que a reação do nosso pai seria algo que nenhum de nós conseguiria prever. No dia seguinte, a casa estava em silêncio, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Eu sabia que a verdade viria à tona, mas o quanto ela ia abalar nossa rotina ainda era incerto. O pai não parecia desconfiado, mas algo em seu comportamento, um olhar ligeiramente mais atento que o normal, me dizia que ele estava sentindo que algo estava errado. Ana, por sua vez, estava tranquila, como se tivesse dado um golpe de mestre. Ela estava em sua zona de conforto, a sensação de vitória no ar.
Quando nossa mãe foi à cozinha preparar o café, ela se sentou com um sorriso de satisfação, mas eu podia ver no fundo dos olhos dela que ela sabia que a qualquer momento tudo isso ia desmoronar. Foi no almoço que a bomba estourou. Estávamos todos sentados na mesa, com exceção do pai, que estava no escritório resolvendo uns assuntos. A tranquilidade da casa foi quebrada pelo som do telefone. Eu olhei para Ana, mas ela estava quieta, mexendo com seu celular, uma distração óbvia, como se estivesse aguardando algo. O telefone tocou novamente, dessa vez vindo do escritório. Como já estávamos todos acostumados com os modos do pai, achamos que era mais uma dessas ligações de trabalho. Mas então, o som do grito vindo de lá foi inconfundível. "O que você fez com o carro?" O pai estava gritando. Minha mãe, espantada, levantou-se da cadeira rapidamente. "O que está acontecendo?" ela perguntou, já indo em direção ao escritório. Eu a segui, meu coração batendo forte, sabendo exatamente o que tinha acontecido. No escritório, meu pai estava em pé, com o telefone na mão e uma expressão de raiva que eu nunca tinha visto antes. Ele estava em choque e a sua voz tremia quando ele disse: "O carro foi vendido. Como você conseguiu vender o carro, Ana?" Ana estava na porta, observando tudo em silêncio. Ela sabia que o momento havia chegado, mas a sua expressão não era de arrependimento. Ela olhou para o pai com uma calma desconcertante. "Sim, eu vendi", ela disse, com a voz firme. "Eu precisava de um carro para a viagem. Você se recusou a emprestar, então fiz o que tinha que ser feito." Sua explicação foi clara, sem vestígios de culpa. Ela estava com a razão, pelo menos aos seus próprios olhos. O pai, que sempre teve um temperamento forte, não aguentou. "Você não pode simplesmente pegar algo que é meu e vender. Como você pode fazer isso?" Ele estava transtornado, a raiva explodindo dele em cada palavra. "Esse carro foi o que eu consegui com o meu trabalho. Como você foi capaz de fazer isso sem nem me consultar? Isso é uma afronta, uma traição." Ele gritava sem parar, como se estivesse diante de uma perda irreparável. Ana, entretanto, não se intimidou. Ela cruzou os braços, uma atitude desafiadora que não ajudou nada a apaziguar a situação. Eu não sabia o que pensar. Meu pai estava furioso, mas também sentia uma pontada de compreensão em sua raiva. Era uma mistura de frustração, de não querer ceder ao comportamento de Ana, mas ao mesmo tempo, uma parte dele sentia que, de alguma forma, Ana tinha razão ao ter agido de forma independente. O choque do que aconteceu não era só pela perda do carro, mas pela sensação de impotência que ele sentia, como se a autoridade dele em casa tivesse sido desafiada de uma maneira inesperada. Minha mãe estava lá, tentando intervir, mas sem saber o que dizer. O impacto era grande demais para ela tentar acalmar a situação. Ela olhou para Ana, que ainda mantinha a mesma postura. Eu podia ver a luta interna na minha mãe. Ela sabia que, de alguma forma, Ana havia ido muito longe, mas também via a filha como uma mulher que tomava suas próprias decisões. Eu sabia que ela estava perdida, sem saber como lidar com a situação. Em vez de confrontá-la diretamente, ela começou a evitar a conversa. Cada refeição, cada momento em que estávamos todos reunidos na sala, era uma tensão palpável. Foi na noite anterior à viagem de Ana que tudo se desenrolou novamente. Ela, de uma forma quase inocente, tentou se aproximar de meu pai, como se quisesse pedir permissão para partir. "Eu sei que você está chateado, pai. Eu realmente precisava disso, e eu sei que você não ia me emprestar o carro, então eu tomei uma decisão." Mas o tom de remorso em sua voz não era o suficiente para apagar a raiva acumulada nos dias anteriores. Meu pai a olhou com um olhar de decepção. "Você acha que me engana, Ana? O que você fez foi uma atitude egoísta. Eu fiz de tudo para você ter o que precisa, mas você..." Ele parou, respirando fundo, tentando controlar a raiva. "Você não tem ideia do que é a responsabilidade de ser um pai. Você pode até ter vendido o carro, mas não vai vender a família. E não importa o que você faça, você sempre será minha filha. Isso é algo que você não pode mudar." Ana ficou em silêncio, finalmente percebendo que, embora tivesse tomado o controle de sua vida de uma maneira irreversível, ainda havia um preço a ser pago. Ela não estava mais apenas desafiando meu pai. Ela estava também colocando em risco o que restava de nosso vínculo familiar. Ela sabia disso, mas ainda assim
não sabia como lidar com a culpa. No dia seguinte, Ana partiu. O carro não estava mais lá, e meu pai não disse uma palavra a mais sobre isso. A casa parecia vazia, como se a presença dela fosse o que faltava para que nossa família fosse completa. As semanas seguintes passaram sem grandes novidades. A viagem de Ana aconteceu, e ela enviava mensagens dizendo como estava se divertindo. Mas havia algo em suas palavras que soava vazio. Ela não estava apenas buscando aventura. Ela estava tentando encontrar algo que ela não sabia que havia perdido. Meu pai, mesmo sem admitir, sentia a falta dela. Não era apenas pelo carro. Era pelo que ele não sabia como consertar. Ele estava em silêncio, tentando entender onde havia errado e como poderia fazer para restabelecer a paz que havia perdido. Eu sabia que, no fundo, Ana havia perdido mais do que o que ela achava que ganhava. Ela queria liberdade, mas agora ela tinha algo que ninguém mais podia devolver: a desconfiança de meu pai. E no fim das contas, a verdadeira perda era essa: a confiança. A perda de algo que nunca poderia ser vendido. Algumas semanas depois, Ana voltou de sua viagem. Ela parecia diferente, mas eu não conseguia definir o que exatamente havia mudado nela. Quando entrou em casa, seus olhos estavam cansados, como se tivesse carregado o peso de algo que não podia simplesmente deixar para trás. Mas ela não estava sozinha. Ela trouxe um amigo. Não era qualquer amigo, mas alguém que parecia ser mais do que isso. E o percebi de imediato, mas decidi não perguntar nada. Não era o momento. Meu pai, que até então tinha evitado falar sobre a venda do carro, viu Ana chegando na sala com aquele sorriso tenso e a mão segurando a de um homem. Ele parou de mexer no jornal, os olhos fixos nela. Por um segundo, a tensão na sala foi palpável. "Você trouxe alguém?" Ele perguntou, a voz séria. Ana sorriu de forma meio forçada, tentando esconder a ansiedade que era evidente. "Sim, pai, esse é o Carlos." Eu escondi a ansiedade que era evidente. "Sim, pai, esse é o Carlos. Eu já conheço o Carlos faz um tempo. Ele está numa fase da vida em que está tentando recomeçar, então estamos pensando em..." "Recomeçar?" Meu pai interrompeu com uma expressão cética. Ele olhou para o homem ao lado de Ana com um olhar de desconfiança. "E você acha que isso tem alguma coisa a ver comigo, Ana? Depois de tudo o que aconteceu, depois de você vender meu carro sem a menor consideração, agora vem com essa história?" O clima na sala ficou tenso, e pela primeira vez desde que a confusão começou, eu percebi que o silêncio do meu pai tinha uma força assustadora. Ele não estava mais gritando como antes, mas a sua frustração era palpável. Ana, por sua vez, parecia um pouco desarmada. Ela estava tentando segurar a situação, mas a presença de Carlos, que parecia tão fora de contexto, apenas complicava as coisas. O homem, percebendo que a situação estava ficando desconfortável, tentou intervir. "Olá, senhor. Eu sou Carlos. Eu entendo que a Ana tenha feito algo que o senhor não gostou, mas quero deixar claro que não estamos aqui para causar mais problemas. Viemos apenas para conversar, para que as coisas possam se resolver." Meu pai o olhou com mais dureza. "Conversar? O que há para conversar, Carlos? Você está aqui para se meter nas minhas coisas ou está aqui para me dar conselhos sobre o que fazer com minha filha?" Ele virou-se para Ana. "Essa é a sua solução? Você acha que pode consertar tudo com um sorriso e um novo amigo? Não funciona assim." Ana não sabia o que dizer. Ela olhou para Carlos e depois para meu pai, percebendo, talvez pela primeira vez, que as palavras dela não seriam suficientes para apagar o que fizera. "Pai, eu sei que errei. Eu não pensei nas consequências, mas eu não queria te magoar. Só queria um pouco de liberdade, um pouco de controle sobre a minha vida." Carlos, ao lado dela, estava visivelmente desconfortável. Ele sabia que a situação estava ficando cada vez mais delicada, mas ele tentou intervir novamente, dessa vez com mais firmeza. "Eu entendo, senhor, mas todos nós cometemos erros, não é? Talvez essa seja a chance para que todos possam entender o que realmente está acontecendo aqui. Não estamos pedindo perdão ou tentando mudar o que foi feito, mas apenas uma oportunidade de diálogo." Meu pai o olhou com uma expressão impassível, como se ele fosse mais um estranho tentando colocar seu ponto de vista numa situação que já estava fora de controle. Ele olhou para Ana, que estava ao lado de Carlos, e suspirou profundamente. "Você não entende, Ana.
O que você fez não foi só vender meu carro. O que você fez foi quebrar algo que eu já estava tentando reconstruir. E agora você quer que eu aceite isso como se fosse algo simples? Como se você fosse a única pessoa que tivesse que decidir o que quer na vida? O peso das palavras do meu pai caiu sobre todos nós. Ana, até o momento, tinha tentado justificar seu erro, mas agora ela sentia a gravidade da situação. O que ela fez não era algo que pudesse ser facilmente perdoado. Ela percebeu, talvez pela primeira vez, que suas ações tinham um impacto maior do que ela imaginava. Não era só sobre o carro, era sobre confiança, era sobre responsabilidade e respeito. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão crescente. Ana, ainda em silêncio, tentava recuperar o controle sobre sua vida. Ela não sabia por onde começar. O carro já não estava mais lá, mas a sensação de que ela havia perdido algo mais valioso ainda a perseguia. Ela começou a se afastar da família, e até mesmo do Carlos, que parecia mais uma forma de distração do que uma solução real. Ela sabia que a distância criada entre ela e meu pai nunca seria preenchida com palavras. Por outro lado, meu pai, que parecia estar se recuperando da dor, agora estava mais distante. Ele passou a se isolar no escritório, tentando manter a aparência de que nada havia mudado. Mas a cada semana, ele parecia mais perdido, como se algo dentro dele estivesse quebrado de forma irreparável. Ele tentava trabalhar, tentar esquecer o que tinha acontecido, mas o peso de sua decepção era algo que ele não conseguia deixar de lado. Eu, por minha vez, fiquei no meio disso tudo. Não sabia como me sentir. Eu era testemunha silenciosa de tudo o que estava acontecendo. Não conseguia tomar um lado. Não conseguia escolher entre meu pai e minha irmã. Ambos estavam errados e ambos estavam certos em algumas partes. Mas o que realmente me incomodava era o fato de que essa crise nunca seria resolvida com um simples pedido de desculpas. O tempo passava e a situação piorava. Ana começou a se afastar ainda mais da família, encontrando consolo em suas próprias desculpas e em suas próprias justificativas. Ela se entregava mais a um mundo de sonhos do que à realidade que a cercava. E meu pai, que sempre teve uma figura forte e protetora, agora se via como um homem frágil, desiludido e sem saber como seguir em frente. O distanciamento entre nós foi gradual, mas irreversível. Ana parecia ter se refugiado em um mundo paralelo, onde as consequências de suas ações eram apenas um incômodo passageiro. Ela começou a sair mais, a se envolver com Carlos de forma ainda mais intensa. Mas agora, cada vez que ela olhava para trás, parecia que a família já não fazia mais parte do seu futuro. Meu pai, por sua vez, não conseguia mais encontrar um ponto de equilíbrio. Ele sabia que, por mais que quisesse corrigir o erro de Ana, por mais que tentasse entendê-la, havia algo dentro dele que se partiu naquele momento em que ele percebeu que a confiança que ele depositara na filha tinha sido quebrada de forma irreparável. As palavras de "não posso mais te confiar" ainda ecoavam em sua mente, e apesar de tentar se mostrar forte, ele se via cada vez mais isolado. Eu estava em uma situação desconfortável, pois parecia estar sozinho em meio ao caos que minha família havia se tornado. Embora tentasse entender os dois lados, não conseguia encontrar uma forma de juntar os pedaços que haviam sido quebrados. O fato de que Ana não se importava mais com os sentimentos do pai me causava um desconforto profundo. A dor que meu pai sentia era visível, mas Ana, com sua determinação em seguir seus próprios passos, não conseguia sequer compreender a gravidade do que havia feito. Fui até o escritório uma tarde, tentando, talvez, encontrar uma forma de entender melhor a situação. Meu pai estava lá, sentado em frente à da mesa, com a luz fraca do ambiente iluminando o seu rosto cansado. Ele estava mexendo em papéis, mas a expressão nos olhos dele dizia mais do que qualquer palavra pudesse dizer. "Você tem algum recado para sua irmã?" ele perguntou, sem tirar os olhos do que estava fazendo. Eu sabia que ele não estava apenas perguntando se eu tinha falado com ela, mas buscando alguma coisa o fizesse sentir que ainda tinha algo a ser feito. "Ela está fora de controle, pai", eu disse, tentando encontrar palavras que não fossem tão duras. "Eu não sei como ela pensa que tudo isso vai acabar, mas ela não está mais aqui com a gente, não fisicamente, não emocionalmente. E você, pai, como está se sentindo?" "Eu não sei mais o que fazer, filho. Eu sempre fiz o melhor que pude para essa família. Mas quando a coisa fica assim, quando você sente que perdeu tudo,
Não sei mais como lidar com isso. Eu não sabia o que dizer. Não havia palavras suficientes para consolar um homem que havia perdido algo que ele considerava inabalável. Não era só o carro, nem mesmo a confiança quebrada de forma imediata. Era a sensação de que, depois de tudo que ele fez para nos sustentar, ele havia sido deixado para trás, como se fosse apenas um espectador da própria vida. As semanas que se seguiram foram marcadas por uma crescente distância. Meu pai passou a focar ainda mais no trabalho, tentando ocupar sua mente com tarefas que o distraíam da realidade. À noite, ele se sentava em frente à televisão e desligava o mundo ao redor. Quando eu tentava puxar assunto, ele não parecia nem ouvir. Suas respostas eram curtas e sem vida. Ele estava afundando em sua própria solidão. E o pior era que ele sabia disso. Mas não fazia nada para mudar. Ana, por sua vez, estava cada vez mais ausente. Quando estava em casa, ficava em seu quarto com Carlos, como se o mundo à sua volta não tivesse mais importância. Ela saiu de casa uma semana após sua viagem, sem sequer dar explicações. Quando voltei de uma tarde de trabalho, encontrei sua cama vazia, os restos de suas malas espalhados pelo chão e um bilhete em cima da mesa. Vou viver a minha vida agora. Não espere nada de mim. Ana. Foi a última vez que vi minha irmã. Ela se foi, sem olhar para trás. Seu desaparecimento foi mais doloroso do que qualquer discussão. Não havia mais raiva, nem mágoa. Apenas um vazio. O tipo de vazio que você sente quando percebe que alguém que você sempre considerou parte de sua vida simplesmente desaparece sem mais nem menos. Ana não foi embora porque eu queria. Ela foi embora porque não sabia mais como lidar com o que havia feito e com o que nossa família se tornou. Eu passei os meses seguintes tentando compreender o que realmente aconteceu com minha família. Em muitos momentos olhava para o que restava de nossa casa, que agora parecia mais uma casa de passagem do que um lar. Eu sabia que as decisões de Ana tinham sido impensadas, mas o que mais me incomodava era o fato de que, ao vender o carro, ela não havia apenas traído a confiança do pai. Ela havia destruído a ideia de uma família unida, de um núcleo em que todos se cuidavam. E meu pai? Ele estava se perdendo, cada vez mais distante, não só de mim, mas de tudo que tinha construído. Ele não sabia mais como lidar com a ausência de Ana, e talvez nem eu soubesse mais do que fazer. Eu tentei ser o apoio que ele precisava, mas em muitos momentos senti que, no fundo, ele estava desistindo de nós mesmos. Eu percebi que minha irmã nunca soubera o que significava cuidar de alguém com responsabilidade. Para ela, a vida sempre foi sobre o que podia pegar para si mesma, sem pensar no que os outros precisavam. A falta de empatia que ela demonstrou foi, talvez, o ponto de virada. Mas não pude deixar de sentir uma dor profunda pela desintegração daquilo que nós éramos como família. Os meses seguintes passaram sem grandes mudanças. A casa estava mais silenciosa do que nunca. Meu pai parecia conformado, mas ainda amargurado. Eu, por minha vez, não conseguia mais ignorar a verdade. Tudo o que aconteceu mudou irrevogavelmente a estrutura de nossa família. A ausência de Ana era uma presença constante que pairava no ar, não como uma lembrança dolorosa, mas como um lembrete de que algumas coisas, uma vez quebradas, não podem mais ser consertadas. Em um domingo qualquer, quando a vida parecia seguir seu curso sem grandes surpresas, meu pai me chamou para conversar. Estávamos na sala de estar, os móveis já um pouco empoeirados, o sol entrando pela janela e criando um contraste de luz suave no ambiente. Ele olhou para mim com a mesma expressão que eu tanto temia. A de alguém que já havia desistido de esperar por algo que nunca viria. Eu sei que você sente falta dela, disse ele sem muita emoção. Mas você precisa entender que as coisas não voltam a ser como eram. Ela fez sua escolha e a nossa, como família, foi tomada por ela. Aquelas palavras soaram mais como uma sentença do que uma reflexão. Meu pai não estava apenas se despedindo de Ana. Ele estava se despedindo da ideia de ser pai da Ana, de ser parte de uma família que, no fundo, nunca foi unida de verdade. O vazio em suas palavras me fez perceber que talvez eu também estivesse começando a me conformar com o que aconteceu. Talvez no fundo não houvesse mais nada a ser feito. Ana se foi, e a partir daquele momento éramos apenas estranhos dividindo um espaço. Meses depois, uma carta chegou para meu pai. Era da loja de carros. A venda do carro aparentemente tinha sido concluída de maneira formal.
O dinheiro havia sido transferido para uma conta em nome de Ana. Mas o que me chamou a atenção não foi o conteúdo da carta, mas a forma como meu pai a recebeu. Ele leu o conteúdo, colocou-a sobre a mesa e simplesmente levantou-se. Não disse nada sobre o que estava escrito. Era como se nada mais importasse. O ciclo estava completo. E então, finalmente, eu soube o que estava faltando. A capacidade de perdoar, ou pelo menos, de tentar. Talvez a vida realmente fosse assim. Às vezes a única coisa que podemos fazer é aceitar o fim das coisas e seguir em frente, sem esperar mais do que o já foi dado. Os meses seguintes pareceram mais longos do que qualquer um poderia imaginar. A casa continuava silenciosa, e, cada vez mais, eu sentia que os ecos de uma vida familiar vibrante estavam se dissipando com o tempo. Meu pai passava horas no escritório, como se o trabalho fosse sua única distração. E eu comecei a me questionar sobre o que ainda restava de nós. O que havia de verdadeiro em nossa relação? E será que essa ausência de Ana realmente tinha sido a causa da nossa divisão? Às vezes eu me sentava na sala de estar, sozinho, olhando para as fotos antigas nas paredes e me perguntava se alguém realmente acreditaria que aquela família que estava ali retratada alguma vez existiu. Não conseguia mais reconhecer as expressões nas faces dos outros. Aquelas imagens pareciam mais uma peça de um quebra-cabeça, inacabado, onde as peças já haviam sido afastadas e não havia como reconectá-las. Em uma manhã qualquer, a campainha tocou. Eu estava em casa sozinho, como sempre, e levantei-me para atender. Quando abri a porta, fiquei surpreso ao ver Carlos, o amigo de Ana. Ele estava ali, com a mesma expressão nervosa de quando a conheci. Mas agora havia algo diferente. Ele parecia um homem perdido, e não o jovem confiante que Ana havia trazido para casa meses antes. Eu não sei se você já percebeu, mas... Ele parou por um momento, buscando as palavras certas. Ana não está mais bem. Ela... mudou. E eu não sei se você percebeu, mas tudo isso está muito além de um simples desentendimento familiar. Ela não consegue lidar com as escolhas que fez e eu não sei o que fazer. Fiquei em silêncio, ouvindo as suas palavras. Não queria demonstrar que estava interessado, mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sentia uma necessidade de entender mais sobre o que estava acontecendo com minha irmã. Ela não era uma pessoa aberta, mas aquele comportamento dela, a venda do carro, a fuga para sua própria realidade, não parecia ser apenas uma fase. Algo estava errado, e talvez Carlos soubesse mais do que ele estava deixando transparecer. Eu não vi ela assim. Quando saímos para a viagem, ela estava diferente, sabe? Como se estivesse em busca de algo, mas, ao mesmo tempo, como se estivesse tentando fugir de algo. Ela não falou nada para mim sobre a família, mas eu podia perceber que havia um peso em cima dela. Eu não sabia o que dizer, mas a curiosidade começou a me consumir. O que você quer que eu faça, Carlos? Ela se foi e parece que não há mais nada que a gente possa fazer por ela. Minha voz estava fria, mais do que eu queria. Mas a verdade é que eu estava começando a aceitar que talvez a distância de Ana fosse a única solução para nós. Eu sei, mas ela ainda se importa, e eu acho que por mais que ela tenha se afastado, ainda há uma parte dela que precisa de vocês. Não sei se é tarde demais, mas de alguma forma acho que você deveria tentar procurar ela. Às vezes, quando alguém se afasta, é porque não sabe mais como voltar. Ele se levantou, hesitando por um momento, como se estivesse se preparando para algo mais. Eu só queria que você soubesse que ela não está bem. Ela não está bem. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente, mas eu não sabia como reagir. Eu tinha visto o que Ana fez, as escolhas que ela fez, e o quanto isso nos afastou. Agora, depois de tanto tempo, Carlos estava dizendo que ela estava perdendo o controle, que estava numa espiral da qual não sabia como sair. Carlos se foi logo depois, deixando-me com um peso que eu não conseguia entender. Ele não me pediu nada além de saber que eu estava ciente de como Ana estava. Ela não era mais a mesma pessoa que eu conhecia. A Ana, que vendia o carro do pai por um simples capricho, não era mais uma irmã que eu poderia confiar. Mas, ao mesmo tempo, a Ana que se afastava cada vez mais da realidade também não parecia ser a pessoa que um dia fez parte da minha vida. Alguns dias depois, uma mensagem de texto apareceu no meu celular. Eu estava em meu quarto organizando alguns papéis quando a notificação soou. Era de Ana. Eu sei que não sou mais bem-vinda na sua vida, mas, por favor, me deixe voltar. Eu não sei mais o que fazer. Me ajude. Era simples, mas a mensagem me cortou por dentro. Eu olhei para a tela por um tempo, pensando sobre o que isso significava. Ela estava pedindo ajuda.
Mas ao mesmo tempo, o que significava ajuda para alguém que havia destruído tudo o que restava da nossa relação? O que eu poderia fazer por ela agora, depois de tudo que aconteceu? Minha cabeça girava com as possibilidades. Eu sabia que deveria ignorá-la, seguir em frente com a minha própria vida. Afinal, ela tinha feito a escolha dela. Mas o que Carlos disse continuava ressoando na minha mente. Às vezes, quando alguém se afasta, é porque não sabe mais como voltar. Eu não sabia o que fazer. Era uma decisão difícil e cada pedaço de meu ser me dizia que não deveria mais tentar consertar o que ela havia quebrado. Mas ao mesmo tempo, a ideia de que ela estava pedindo ajuda, que ela ainda se importava, me fez questionar tudo o que eu acreditava ser certo. Eu decidi ligar para ela, mesmo sem saber o que diria. O telefone tocou e cada segundo parecia mais longo que o anterior. Quando finalmente atendeu, eu ouvi sua voz cansada, quase quebrada. "Oi", disse ela, a voz baixa, como se tivesse com medo de ser rejeitada. "Oi, Ana", eu respondi. Minha voz estava mais firme do que eu imaginava, mas por dentro eu estava em pedaços. "O que está acontecendo com você?" Ela suspirou e a resposta não foi imediata. Parecia que ela estava tentando encontrar as palavras certas, como se fosse difícil admitir o que realmente estava acontecendo. Eu não sei como cheguei até aqui, sabe? Fiz tantas coisas que me arrependo. E o pior é que eu nunca soube como lidar com as consequências. Agora, tô perdida." Eu fiquei em silêncio, processando o que ela estava dizendo. Por um lado, eu senti uma pontada de compaixão por ela, mas, por outro, o orgulho ferido e a raiva ainda estavam lá, me impedindo de ser completamente empático. "Eu não sei o que você quer de mim, Ana", eu disse com a voz mais dura do que eu imaginava, mas por dentro eu estava em pedaços. "O que está acontecendo com você?" Ela suspirou, e a resposta não foi imediata. Parecia que ela estava tentando encontrar as palavras certas, como se fosse difícil admitir o que realmente estava acontecendo. Eu não sei como cheguei até aqui, sabe? Fiz tantas coisas que me arrependo. E o pior é que eu nunca soube como lidar com as consequências. Agora eu tô perdida." Eu fiquei em silêncio, processando o que ela estava dizendo. Por um lado, eu senti uma pontada de compaixão por ela, mas, por outro, o orgulho ferido e a raiva ainda estavam lá, me impedindo de ser completamente empático. "Eu não sei o que você quer de mim, Ana", eu disse com a voz mais dura do que eu gostaria. "Mas não vou fingir que isso não me machucou. Você vendeu o carro do pai. Você nos afastou. Como você espera que eu ajude você agora?" Ela começou a chorar do outro lado da linha, e isso me cortou ainda mais. Eu sei que fiz tudo errado e não sei como posso consertar isso, mas eu preciso de você. Eu tô sozinha e você é tudo o que eu tenho." Eu respirei fundo, tentando encontrar algo dentro de mim que me permitisse seguir em frente com essa conversa. Mas a verdade é que, mesmo com todas as palavras dela, eu não sabia o que fazer. O que restava entre nós? A conversa com Ana foi a mais difícil que eu já tive. Não por causa da dor de ouvir sua voz novamente, mas pela clareza que eu sentia em meu coração. A dor de vê-la implorar por uma chance, quando na realidade ela já havia destruído nossa relação de formas irreparáveis, tornou tudo ainda mais confuso. O amor entre nós, que antes parecia incondicional, havia se transformado em algo que, por mais que eu tentasse, não conseguia mais identificar. Onde começava a família e onde terminava o que ela havia quebrado? Não havia mais espaço para as antigas promessas, e cada palavra que ela dizia parecia mais uma tentativa desesperada de preencher os vazios que ela mesma havia criado. Eu desliguei o telefone após uns minutos, não conseguindo mais ouvir os soluços de Ana. Ela estava me pedindo que eu não poderia mais dar uma segunda chance. Mas o que significava isso realmente? Dava para voltar atrás após tantas mentiras, tantas escolhas erradas? E, mais importante, eu queria realmente voltar a confiar em alguém que me mostrou de forma tão cruel que não entendia a gravidade de suas ações? A noite caiu rapidamente, e eu me vi em silêncio no sofá da sala. O relógio marcava a hora do jantar, mas a casa estava vazia.
Eu e meu pai ainda não conversávamos sobre o ocorrido. Eu havia deixado de buscar explicações do lado dele. Ele parecia estar vivendo em um lugar isolado, em um espaço onde nem o tempo parecia mais capaz de restaurar as coisas. Então, mais uma vez, eu me vi sozinho, sem saber o que fazer. Eu tentava, todos os dias, ignorar a dor que estava crescendo dentro de mim, mas ela estava lá, me consumindo por dentro. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Eu estava saindo de casa para mais um dia de trabalho, quando vi o carro do nosso pai estacionado na frente da casa. Ele não era dado a surpresas, e a última coisa que eu esperava era que ele estivesse ali, sentado no banco do motorista, olhando para a casa como se estivesse esperando algo. Ou alguém. Quando me aproximei, ele finalmente notou minha presença e abriu a porta do carro. "Precisamos conversar, filho", ele disse com uma expressão que parecia uma mistura de cansaço e determinação. Eu me sentei ao lado dele no carro e por alguns minutos nenhum de nós falou. O som do motor funcionando no fundo parecia ser a única coisa que quebrava o silêncio tenso entre nós. O pai parecia estar em um turbilhão de emoções, mais confuso do que qualquer outra coisa. Eu pensei que fosse o único a sofrer com tudo isso, filho. Ele começou, a voz rouca. Mas você também está sofrendo e não tem como negar isso. Tudo o que fizemos, tudo o que aconteceu, ainda me persegue. Eu não sei o que fazer, não sei como consertar isso. Eu o olhei, tentando entender o que ele queria dizer com aquelas palavras. Meu pai, que sempre tinha todas as respostas, agora parecia perdido, como se as ações de Ana o tivessem afetado de forma irreversível. Ele sempre foi o pilar, o porto seguro da família. E agora ele estava ali, sentado ao meu lado, como um homem que tinha perdido o controle da situação. Um homem que sabia que, por mais que tentasse, jamais conseguiria recuperar o que havia sido quebrado. "Eu sei o que você está sentindo, filho", eu respondi, tentando não parecer indiferente. Mas a verdade é que, depois de tudo, ninguém pode mudar as coisas. Não importa o quanto a gente queira consertar, o fato é que já passou do ponto. Ela se foi e o que nos resta agora são as consequências das escolhas dela. Não dá para voltar no tempo. Ele olhou para mim, seus olhos profundamente cansados. "Eu sei, filho, eu sei. Eu sempre pensei que a gente poderia superar qualquer coisa, mas isso é diferente. Ela foi embora, e não tem como eu esquecer o que ela fez. E pior, eu não sei como lidar com isso. Não sei como lidar com a perda da confiança nela." Aquelas palavras foram como um golpe. Meu pai estava em um estado de negação, como se tivesse perdido o controle de tudo. Eu tentei entender o que ele estava passando, mas ao mesmo tempo senti uma pontada de culpa por perceber que, de alguma forma, eu também havia me afastado de tudo isso. Eu também tinha feito minha parte ao não interceder quando deveria. Os dias seguintes se passaram lentamente. Ana não voltou e meu pai se afundava cada vez mais em sua rotina solitária. Ele passou a fazer mais silêncio, se afundando em seu trabalho, como se fosse a única coisa que ainda tivesse algum significado. Não falávamos mais sobre a venda do carro ou sobre Ana. Tudo o que restava entre nós era uma distância insustentável, uma ferida que, por mais que tentássemos, não poderia ser cicatrizada. Eu tentei de várias formas ajudar meu pai a lidar com a situação, mas ele estava em um abismo emocional onde não havia espaço para mim ou para ninguém. O peso de suas próprias decepções parecia ser maior do que qualquer tentativa de reconciliação. As casas, antes cheias de vida, agora estavam quietas e sem alma. O silêncio estava se tornando nossa única companhia, e eu sabia que, de alguma forma, aquilo nos sufocava aos poucos. O que antes parecia ser uma família forte, agora se desintegrava sem que pudéssemos fazer nada para impedir. Eu passei a entender, talvez tarde demais, que as relações familiares, por mais fortes que sejam, podem ser quebradas por escolhas erradas. O que Ana fez ao vender o carro não foi apenas um erro de julgamento, foi uma ruptura profunda que reverberou de maneiras que nenhum de nós imaginou. A última vez que vi Ana foi em um evento familiar, um aniversário de um tio distante. Eu não queria ir,
mas meu pai me convenceu a comparecer como uma tentativa de manter alguma normalidade. Quando cheguei, vi Ana no canto da sala. Ela não parecia mais a mesma. Estava com Carlos, mas os bois estavam quietos, como se não soubessem mais como se comportar entre nós. Ela me olhou de longe, seus olhos ainda carregando a tristeza que eu começava a entender. Eu sabia que ela estava tentando voltar de alguma forma, mas não sabia se ainda havia um lugar para ela entre nós. O que ela fez não poderia ser apagado com palavras ou com promessas vazias. E naquele momento, eu percebi que talvez o perdão fosse um bardo que nenhum de nós estava disposto a carregar. Ela se aproximou de mim, hesitante, como se quisesse falar, mas não soubesse o que dizer. Eu sinto muito, de verdade, ela disse com a voz suave, mas eu não sabia como reagir. Eu sei, mas nem tudo pode ser consertado, Ana. Algumas coisas, quando quebradas, nunca podem voltar ao seu estado original. Ela olhou para mim com os olhos marejados, mas não havia mais discussões. O que restava entre nós era apenas uma memória distante, e, naquele momento, eu percebi que talvez o perdão fosse um bardo que nenhum de nós estava disposto a carregar.